Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vocês já compraram as passagens para vocês curtirem as férias? Bom, hoje nós vamos falar sobre os direitos que você tem durante as viagens nos transportes rodoviários. Vem comigo! Enquanto a ANAC ela cuida dos transportes aéreos, a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela cuida das atividades tanto dos funcionários, tanto quanto os direitos e deveres destes e também das pessoas usuárias. Por quê? Porque ela tem que garantir o interesse tanto individual quanto coletivo das pessoas que utilizam os serviços. Alguns dos direitos básicos você já deve conhecer, que seria a passagem, a poltrona que é condizente com aquela que você comprou, os serviços que são oferecidos, se ele é conveniado, por exemplo, com um banheiro, se ele tem também uma geladeira com água. Então, tudo isso é conforme um serviço prestado, é o valor que você vai pagar, os horários e as tarifas, por exemplo, elas têm que estar visíveis. Tudo isso é regulado pela ANTT, assim como alguns outros direitos que normalmente eles aparecem somente quando a gente precisa. E aí a gente normalmente fica perdido. Um exemplo, quando você, durante a viagem, há um atraso, por exemplo, na continuidade do transporte e você, durante uma hora, você acaba talvez perdendo o seu compromisso, você pode tanto pedir o ressarcimento desse valor, como você pode pedir para embarcar em outro ônibus da mesma transportadora, ou também você pode pedir que eles direcionem para que você não perca o seu compromisso para outra transportadora, de modo que se houver algum acréscimo, será pago pela transportadora que causou aquele transtorno. Um outro exemplo seria a questão da desistência. Se por algum motivo você acaba desistindo da viagem, você tem que informar a empresa 3 horas antes do embarque, no mínimo, para que você possa ter o ressarcimento do valor da sua passagem. Dependendo da empresa, às vezes eles retêm 5% a título de multa, mas normalmente com esse período antecipado, você consegue o valor integral da sua passagem. Outro direito é relacionado às crianças. Você pode levar uma criança sem custo adicional, desde que ela vá no seu colo, ou seja, que ela não utilize uma outra poltrona. E deve ser dentro da idade de 6 anos incompletos. Passado desse tempo, ela tem que aí adquirir uma passagem específica para ela, com uma poltrona, específica para ela também. Uma outra situação que ocorre seria em relação aos atrasos de mais de 3 horas. Nesses casos, a empresa ela deve fornecer tanto a alimentação, quanto também, passado ali do dia que você tinha planejado essa viagem, você também tem direito à hospedagem, tudo com os custos angariados pela empresa que está fornecendo esse serviço. Bom, uma outra situação que ocorre muitas vezes seriam os assaltos. O que acontece quando uma pessoa é assaltada durante o trajeto da sua viagem? As indenizações, elas são pleiteadas conforme a causa e o efeito. Ou seja, se, por exemplo, aquela empresa, ela de alguma forma deu causa àquela situação, ela vai ter a responsabilidade civil objetiva. Já outros entendimentos dizem que ali acontece um fator externo. Nesse sentido, a empresa não seria responsabilizada. Para que você possa, por exemplo, pleitear direitos relacionados a assaltos durante o trajeto, conforme for o valor dos itens perdidos, o valor dos itens furtados, você pode entrar com uma ação judicial em face da empresa que estava prestando serviços para você. Esse foi o tema de hoje. Se você gostou, deixe seu recadinho, deixe sua dúvida que a gente responde para você. Um abraço e ótima quinta-feira para todos!